Antes de mais, cumprimento todos os presentes, muito boa tarde. O meu nome é João Sousa e o estudo em apresentação tem como título Avaliação do Impacto Humano na Comunidade de Nemates ao longo do gradiente terra-rio na bacia do Rio Cava. Este trabalho inseriu-se no projeto europeu Climate Alert, que tem como grande objetivo desenvolver ferramentas para viabilizar a manutenção da sustentabilidade dos sistemas agrícolas e dos ecossistemas aquáticos. Um dos grandes aspectos inovadores deste trabalho é o estudo integrado do sistema terra-rio e como trata as suas partes integrantes como frações de um só ecossistema. A caracterização do sistema terra-rio foi realizada através do estudo das comunidades de nematos, pois os nematos apresentam ampla distribuição nos solos e grande sensibilidade a distúrbios ambientais, sendo assim utilizados como bioindicadores. Os nematos são, então, os animais edáficos com maior abundância, distribuição e diversidade funcional a nível global. Realizam inúmeras funções fundamentais nos vários tipos de ecossistemas, sendo o estudo das suas comunidades um dos requisitos principais para inferir sobre o estado e qualidade biológica do solo, e ocupam todos os grupos tróficos, omnívoros, bacterívoros, fungívoros, parasitas de plantas e predadores, à exceção única de produtores. Os índices de nematos são calculados com base na abundância, metabolismo e biomassa das comunidades de nematos. Por exemplo, nos perfis faunísticos, o índice de estrutura revela a estrutura e estabilidade da rede trófica, enquanto que o índice de enriquecimento indica a disponibilidade de nutrientes. Já nas pegadas metabólicas, estas deduzem uma avaliação funcional dos grupos de nematos com impacto direto nas tarefas que estes desempenham. Pode-se assim observar desserviços como a herbivoria, mas também se pode analisar como ocorre a decomposição e mineralização dos nutrientes, assim como está o estado da estrutura e complexidade da rede trófica. A área em estudo localizou-se na bacia do Rio Cava, mais propriamente em Montalegre, encontrando-se esta inserida no GIHAS, Globally Important Agricultural Heritage System, que são zonas de grande importância, caracterizadas por terem uma elevada diversidade agrícola e atividades de pastorícia, com ecossistemas robustos, onde ainda se verifica a manutenção de práticas sustentáveis e tradições culturais seculares. A agricultura e a pastorícia são, assim, o suporte da economia local, sendo o gado bovino um dos ex-libris desta região. Selecionaram-se locais de amostragem que combinassem áreas agrícolas, ripícolas e margens de rio sujeitas a diferentes pressões, sendo estes Cave 1 e Cave 2 no Rio Cábado, Rabo 1 e Rabo 2 no Rio Rabagão e Cabre 1 no Rio Cabril, sendo utilizado o seguinte desenho experimental. Foram então escolhidos, como disse, 5 locais de amostragem, dentro de cada local 3 pontos de amostragem, o ponto A a montante, o ponto B com impacto no uso do solo e o ponto C a jusante. Em cada ponto recolheram-se amostras de sedimento de rio, solo ripário e solo das zonas interiores, totalizando assim 45 amostras. Entrando nas fases dos resultados e relativamente à análise dos perfis faunísticos, estes foram interpretados segundo a trajetória zona interior, zona ripária e rio. No Rio Cávado, o maior destaque vai para a estabilidade da zona ripária e a sua elevada estrutura. Detectaram-se também zonas onde ocorreu recuperação do solo interior e do sedimento de rio, a jusante do impacto, mas também o efeito contrário, com enriquecimento de nutrientes no rio, a jusante no impacto. Já no Rio Rabagão, como no Cabril, as zonas ripárias continuam a ser as mais estáveis ao longo dos pontos. Podem-se também observar recuperações do sedimento de rio em todos os pontos, a jusante do impacto. E quanto às zonas interiores, notaram-se efeitos mistos, pois tanto há recuperações como enriquecimento de nutrientes. De sublinhar que quase todas as zonas ao longo da bacia do Rio Cábado se situaram no terceiro quadrante, característico do GIHAS, pois tanto se apresentam pouco alteradas, como também enriquecidas com nutrientes, devido sobretudo às atividades de pastorícia. Quanto às pegadas metabólicas, na zona do Rio Cávado, pode-se destacar que o sedimento de rio apresenta uma maior atividade de nematos bacterívoros, por isso encontra-se mais enriquecido. As zonas ripárias mantêm-se estáveis com o sistema robusto e complexo. Nas zonas interiores verificam-se maiores oscilações nas atividades funcionais, pois tanto apresentam desserviço de herbivoria, como também fornecem complexidade ao sistema. As vias metabólicas são de predominância bacteriana. No Rio Rabagão e no Cabril, o sedimento de rio encontra-se quase sempre enriquecido com nutrientes. A zona ripária, mais uma vez, exibe estabilidade de padrões. Novamente, é nas zonas interiores que há maior disparidade de padrões que alternam entre uma maior disponibilidade de nutrientes ou uma estrutura mais elevada. As vias de decomposição continuam a ser predominantemente bacterianas.
Sendo assim, as considerações finais são estas: o sistema não mostra um padrão claro da resiliência às atividades humanas, mesmo nos pontos com maior impacto antropogénico, não há indícios de instabilidade da rede trófica devido à elevada complexidade do sistema, e a estabilidade ripária poderá contribuir, como zona tampão, para a atenuação dos potenciais impactos do uso do solo adjacente nas comunidades biológicas do rio. Termina assim a minha apresentação. Obrigado a todos.